Fala turma, e aí, tudo bom? Zambra Cientista na área, novamente aí com mais um projetinho. Bem, na verdade isso não é nem um projeto, né? É o início de um projetinho. Por quê? Alguns amigos no canal aí estavam fazendo o amplificador e estava tendo uma dificuldade em fonte simétrica, né? Disse que viu alguns vídeos na internet, até entendeu e tudo mais, mas surgiu esse projetinho aqui. Falei, poxa, por que não, né? Fazer uma fonte simétrica e ensinar pro pessoal aí. Bem, gente, a fonte simétrica, ela na verdade é o seguinte: você vai precisar de um transformador, de uma ponte retificadora, né? Isso aqui também pode ser feito com diodo, com 4 diodos. Você pode ver na internet como é que faz. Isso aqui é de sucata. Isso aqui também é de sucata, tudo de sucata. Capacitor eletrolítico, quanto maior melhor. Esse aqui é de 2.200, 35 volts, porque você normalmente precisa do dobro, né? Esse transformadorzinho aqui, por que eu falo do dobro? Esse transformador, ele vai entrar 110 ou 220 aqui, tá? Ele vai entrar 110 ou 220 aqui, e aqui vai sair 9 volts, tá? 9 e mais 9. Esse transformador, ele tem center tape, por isso que é chamado de fonte simétrica, tá? Porque eu vou ter uma DDP, uma diferença de potencial de mais 12 e menos 12. Eu não vou ter somente 12 volts positivo, vou ter 12 volts positivo e 12 volts negativo. E por que eu preciso disso? Porque tem muitos projetos de amplificadores aí, muitos projetinhos na internet que você precisa ter uma fonte simétrica, né? E por isso que ele tem o GND, o famoso GND, que é o center tape, né? Por que eu estou montando esse projetinho? Futuramente eu vou montar um projetinho aqui com um amplificadorzinho com esse cara aqui, TDA 2003, né? Vamos ver como é que vai ficar. A gente tá querendo fazer um pré para guitarra, né? E aí nós vamos utilizar esse camaradinho aí. Então vamos lá. A gente precisa de um transformador. Já falei, uma ponte retificadora, capacitores, e eu coloquei um LEDzinho aqui para ser um LEDzinho piloto, né? Um LEDzinho normal e uma resistênciazinha de 1K, né? Repara que ela é marrom, preta, vermelha e dourada. Resistorzinho de 1K para você utilizar no 12 volts, tá? Então vamos lá, é bem simples fazer essa fonte, bem simples mesmo. Aqui é o seguinte, eu tô pegando energia alternada, só para o pessoal entender. Eu tô pegando energia alternada, que é a senoide, né? Energia alternada, e quero transformar essa energia em energia contínua, né? Eu tenho que utilizar um transformador, porque aqui está entrando 127 volts ou 220. Esse transformador, ele abaixa essa voltagem para 9 volts. Já aqui eu tenho 9 volts, vou jogar para uma ponte retificadora. Essa ponte retificadora vai retificar esse sinal e vai sair positivo e negativo, não modulado como estava aqui, mas ainda assim eu vou ter senoide. Aí eu utilizo o capacitor para quê? Para pegar de pico a pico dessa senoide, né? Quando a senoide faz assim, de pico a pico, eu quero estabilizar ela para ela ficar o mais reto possível, né? Eu acho que vocês entenderam. Então, vamos lá fazer. Primeiro a gente tem que identificar aqui, ó, 110 e 0 volts. Então esse cara aqui eu não vou usar. Esse cara eu não vou usar, vou cortar ele. Vou deixar ele aqui, pronto. Não vou utilizar esse cara aqui, só vou utilizar esses dois, 110 e 0 volts, como se fosse o fase neutro, tá? Vamos lá. E esse videozinho também, galera, vai ser muito importante porque eu vou fazer uma série sobre a montagem do amplificador 200 watts e vai ter que fazer uma fonte simétrica, e aí vocês já vão estar entendido como é feita uma fonte simétrica, beleza? Vão acompanhando aí. Aqui já é a parte do 9 volts, eu vou precisar usar.
Tá. Tem minha entrada, tem minha saída. Agora é o seguinte. Esse transformador, ele não tem 9 volts aqui e 9 volts aqui. Eu tenho que saber quem é o positivo e quem é o negativo, tá? Porque ele me disse mais e mais. Só que quem vai fazer essa função de positivo e negativo vai ser quem? A ponte retificadora, tá? Por quê? Esses dois aqui, eles ainda têm AC. Eles ainda são energia alternada, tá? Então, se eles ainda são energia alternada, eu tenho que ligar esses dois caras exatamente aqui, ó. Energia alternada. E aí vai sair positivo e negativo, tá? Na etapa de retificação. Então vamos lá. Não sei quem é, tanto faz aqui, porque esses dois são energia alternada e vai sair positivo e negativo, lembre-se disso. Eu vou pegar qualquer um desses aqui, tá? Posso pegar esse aqui que está na minha frente já. Vou ligar aqui, ó, esse aqui vou ligar aqui, ó. Vamos lá. Porque a energia alternada, vocês sabem, não importa a polaridade dela aqui. Vou pegar esse outro aqui do outro lado, ó, deixei o GND aqui, vocês estão vendo, deixei o GND no meio. Vou pegar esse outro aqui, ó, vou ligar aqui. Os dois no meio e sobrou o GND. Os dois no meio, ó, as duas derivações aqui no meio, energia alternada, tá vendo? AC, e vai sobrar positivo e negativo. Aí tá, essa parte aqui tá pronta, beleza? Qual vai ser a próxima parte? A próxima parte vai ser dos capacitores, tá? Repara que o capacitor, de um lado deles, eles têm uma faixa contínua aqui. Esse aqui é o negativo do capacitor e esse aqui é o positivo do capacitor. O positivo do capacitor, normalmente ele vem com uma perninha maior do que a do negativo, tá? E o negativo sempre vem marcado como negativo. Então vamos lá. Moto. Gente, é o seguinte. Como... Carro de novo. Oh, caramba. Moto. Como se trata de uma fonte simétrica, lembra sempre. Simétrico lembra de simetria. Então, simetria logo lembra série. Oh, que comparação. Mas vamos lá. Se é uma fonte simétrica, vocês estão vendo que tem um lado positivo e um lado negativo? Por associação, eu teria que ligar esse lado negativo aqui e o positivo aqui, correto? Mas como é uma fonte simétrica, eu preciso utilizar o center tape. O que eu vou fazer com esses dois capacitores? Eu vou pegar o negativo de um capacitor e vou ligar no positivo de outro capacitor. Eu vou colocar eles dois assim, ó. Ó, repara aqui em cima que esse lado é o negativo e esse lado é o positivo. Esse lado é o negativo e esse lado é o positivo. Então eu vou associar eles em série. Vou colocar esses dois capacitores assim, ó. Tá vendo que os negativos eles ficam virados somente para um lado? Porque eu preciso de um lado positivo e preciso de outro lado negativo. Um lado negativo, um lado positivo. E esses dois aqui do meio eu vou unir. E vai ficar a associação assim, em série. Beleza? Positivo, negativo, positivo, negativo. Aqui no meio é a união dele, vai sair um positivo, vai sair um negativo. Vamos lá. Beleza, fiz essa associação. Agora, como é que eu vou ligar aqui?
Eu tenho positivo, tenho negativo. Eu tenho negativo, tenho positivo, tenho center tape no meio, que é a união. Ah, por isso que tem a união. Porque aqui no meio vai esse cara aqui, ó. Vai o center tape. Então eu vou ligar esse cara aqui. Ó. Esse cara é o center tape. Vou ligar o negativo no negativo. Vai vendo bem. Negativo no negativo. E o positivo no positivo. Então a associação ficou assim, ó. O positivo no positivo, o negativo no negativo, o positivo no positivo. A união dos dois capacitores é o center tape. Beleza? Até aqui foi. Agora vamos ligar essa fonte para ver se ela vai funcionar, né? Ou se ela vai explodir. Vamos embora lá. Lembrando que depois a gente vai colocar um LEDzinho piloto, hein? Pra gente ver se tá funcionando ou não. Lembra do 110 e do 0 volts? Beleza. Agora nós vamos ligar ele para ver. São esses dois aqui, ó. 110 e 0 volts. Minha rede é 110, vou ligar no 110 aqui. Vamos ver se o que vai acontecer. Vamos lá, turma. Liguei esse cara aqui e agora vamos ver o que está acontecendo com ele. Qual é a voltagem que está chegando. E vocês vão se surpreender com uma coisa. Olha só. Peguei meu multímetro. Vou colocar aqui na escala, tá? Vamos medir, ó. O negativo dessa fonte, onde que é o negativo dessa fonte? O negativo dessa fonte, para eu medir um lado da minha fonte simétrica, porque a minha fonte ela é dividida. Eu tenho positivo de um lado, eu tenho negativo de outro e tenho o negativo de outro. Então eu tenho três fios. Eu tenho um positivo, um negativo e um center tape, um GND e o negativo da fonte. Então vamos lá, para eu medir essa fonte, a metade dela eu vou clicar aqui, ó, negativo no GND e vou colocar no positivo. Olha quanto é que tá dando, 15 volts. Essa tensão é tensão em vazio, tá? Ela tá dando 15 volts porque não tem nada ligado a ela. Quando eu ligar alguma coisa, isso vai cair um pouco, tá? Então vamos lá. E se eu medir no GND e medir no positivo, tá? Tá dando 15 volts, 14 ali por aí. E se eu pegar de um lado para o outro, olha o que vai acontecer. Olha lá, ó. 20 e poucos volts, 28 volts, quase 30 volts. Por quê? Porque esse lado aqui, se eu fizesse uma fonte só com esses dois aqui, eu teria 12 volts. Mas eu fiz uma fonte com esse outro lado aqui, então eu vou ter mais 12 volts. Ou seja, por volta aí de 24 volts. Agora, isso aqui foi muito interessante. Agora eu vou explicar um macete para vocês entenderem como que eu vou selecionar um transformador, tá, para o meu projeto. Vamos supor, eu preciso de uma fonte de 63 volts. O meu transformador tem que ser de quanto para eu conseguir 63 volts? Vou pegar a calculadora, só um instantinho. Vamos lá, turma, voltei, ó. Ele tá ligado. Agora eu vou explicar para vocês. Se o meu projeto tá dizendo que eu preciso de uma fonte
de 12 volts, 12 volts, qual é o trafo que eu preciso? Qual é o transformador? Qual é a voltagem do transformador que eu preciso? Vamos lá. Eu vou pegar o 12 volts que eu preciso, vou colocar 12 volts e vou multiplicar por uma constante, que é 0,707. Eu preciso de um transformador de 8 volts, 8,5, por aí, tá? Então, se eu preciso de uma fonte, uma fonte de 12 volts, o meu transformador tem que ser de 8,5. Opa, de 8,5, né? E isso também se aplica da outra forma. Como? Se eu tenho um projeto, por exemplo, eu tenho um transformador de 45 volts, que é encontrado em som. 45 volts, eu quero saber quantos volts eu vou ter se eu fizer uma fonte simétrica com ele. Eu vou pegar o 45, e vou dividir por 0,707. Vou pegar o 45 e vou dividir. Opa, o calculador, ó. Vou pegar o 45 e vou dividir por 0,707. Eu vou ter uma fonte de 63 volts. Normal. Isso é se eu já tenho transformador. E se eu quiser saber o transformador, é só multiplicar. Eu preciso de uma fonte de 63 volts. Eu vou multiplicar por 0,707, que vai dar o 45 volts, tá? Beleza? Pegaram a dica? Então vamos lá. E aí, galera, fontezinha simétrica feita, pronta para você utilizar em qualquer projeto que você quiser. Uma fonte simétrica legal, 12 volts, ou seja, uma fonte simétrica 12, então ela tem mais 12 menos 12, tá? Sem ter tape no meio. Galera, forte abraço, fiquem com Deus, do Zambra Cientista. Lembrem-se, divulguem o canal aí para quem vocês acham que tem interesse em saber desses projetinhos e fiquem com Deus. Um abraço.